sobre os 3 passos para aumentar a confiança em si mesmo. E o contexto é a constelação familiar, e o que eu apresento tem a ver então com como usar os princípios da constelação familiar para aumentar a confiança em si mesmo. Constelação familiar é sobre aceitação. Então, em essência, o que a constelação familiar traz para a nossa vida é aceitação para as situações, para os acontecimentos da nossa vida, aceitação para a gente mesmo. E uma ideia essencial é que todo mal-estar, dificuldade, sofrimento vem de a gente não aceitar algo na gente que normalmente tem a ver com as nossas emoções. E se pode entender que as emoções são partes nossas que não é uma parte só, são várias partes. Normalmente eu falo sobre olhar para a criança interior e acolher ela. Quando a gente tem esse olhar de aceitação para a criança interior, naturalmente a nossa confiança aumenta. Aceitar as emoções também significa expressar elas, porque se a gente não expressa o que sente, a nossa confiança diminui. É mais ou menos assim, se a gente se coloca do lado das nossas emoções, a gente tem confiança. Quando a gente não se sente à vontade para expressar o que sente, a confiança cai. Então, os 3 passos para aumentar a confiança envolve um olhar tanto para dentro de si mesmo. Olá, Joaquim, bem-vindo. O primeiro passo tem a ver com olhar para dentro de si e mudar a relação dentro da gente. Que, nesse caso, o primeiro passo, então, é olhar para as emoções e levar à aceitação. Eu vou falar em detalhes de cada passo, mas o nosso caminho daqui até o final da live é compreender que o primeiro passo é mudar a relação com as emoções. O segundo passo tem a ver com a relação com os pais. E o terceiro passo com a família. E a gente é afetado pela relação com os pais, também com a família e também nos locais onde a gente está. Não é como se fosse assim. Para entender o campo, na constelação a gente fala do campo, que é o campo mórfico, mas você pode entender o campo como o campo das emoções. A gente percebe o campo pelo sentimento, pelas emoções. Eu diferencio sentimentos de emoções da seguinte forma. As emoções estão ligadas à nossa natureza, à nossa maneira de ser. É como um instinto. Os outros animais, mamíferos, também sentem tristeza, raiva e medo. Então, tristeza, raiva e medo são 3 emoções básicas que todo mundo tem e que faz parte da gente. Quando a gente rejeita as emoções, a gente sofre. Então, para aumentar a confiança em si mesmo, um primeiro passo é perceber como está a sua relação com as suas emoções. Se você, por exemplo, na nossa educação, a gente, por exemplo, a gente aprende o certo e o errado. E expressar raiva é visto como errado. Mas a forma de expressar a raiva é o mais importante. Quando a gente pensa numa raiva destrutiva, uma raiva que de alguma forma prejudica a gente ou aos outros, faz sentido a gente controlar essa raiva. A expressão livre da raiva, sim, traz malefícios, mas ainda assim a gente pode ter dentro da gente uma aceitação à raiva, no sentido de sentir raiva faz parte. A raiva quer proteger a gente e ela tem a ver com garantir que uma necessidade seja respeitada. Muitas vezes a necessidade de respeito, de ter um espaço onde a gente possa ser a gente mesmo, ou seja, quando alguém invade nosso espaço, quando alguém põe algo pra gente, é normal sentir raiva, porque a raiva tem a ver com a nossa individualidade. É uma defesa da nossa individualidade, uma defesa da gente. Então é importante uma aceitação da raiva. E a raiva, para entender melhor, ela é para fora. É fácil de perceber isso. E a gente usa a raiva muitas vezes para evitar contato com a tristeza. Daí, então, olhando para a tristeza é introspectiva, ela é para dentro.
E a gente sente a tristeza como uma dor. Aí a dificuldade de lidar com a tristeza é a dificuldade de lidar com a dor que a gente sente. E muitas vezes a gente carrega uma dor por toda a vida, que é a dor da criança dentro da gente, ou seja, a nossa memória enquanto criança continua na gente e não fica separada da gente, está sempre com a gente. Então é importante olhar para nossa criança, entendendo que ela é uma parte nossa tão, vamos dizer, tão participativa na nossa vida quanto as nossas escolhas. Ou seja, a nossa criança se manifesta através da gente. Daí é importante ter um olhar de querer cuidar dela, de querer checar como a minha criança está se sentindo, o que ela precisa, o que eu posso fazer por ela hoje. Às vezes é se permitir não fazer nada, ou fazer algo que gosta, se divertir. E, e muitas vezes a gente julga a criança como inadequada ou como não apropriada por ser adulto, mas a criança continua fazendo parte da gente por toda a vida. Se a gente não cuidar dela, ela se manifesta na nossa vida como uma dor, como uma insegurança, como uma inadequação. Quando a gente escolhe olhar para a criança interior com aceitação, ou seja, aceitar a tristeza, é curar a nossa criança interior. E isso é um processo que a gente faz ao longo da vida. Quanto mais a gente olhar com aceitação para as nossas emoções, melhor a gente fica e maior a autoconfiança. Daí o medo. O medo também faz parte. E o medo protege a gente. Então, tristeza, raiva e medo, todos têm uma função dentro da gente e é necessário que a gente acolha essas emoções. Quando a gente sente medo, a tendência é fugir do medo. Porque o medo incomoda, ninguém quer sentir medo. Só que sempre que a gente foge do medo, ele aumenta. Quando a gente olha para o medo, a relação começa a mudar. E tem uma diferença entre fugir do medo e enfrentar o medo, que é a seguinte. Quando você foge do medo, ele aumenta. Se você enfrentar o medo, mas enfrentar sem acolher que está tudo bem sentir medo, ele também aumenta. Então a questão seria reconhecer que o medo faz parte. Quando vem o medo, ele quer que você se proteja. Olá, Simone. Bem-vinda, bem-vinda a todos. O medo, ele está falando para a gente se prevenir, se informar, buscar ajuda. Quando a gente sente medo, é importante a gente acolher o medo e pensar no que ele está falando para a gente. E a gente precisa incluir o medo dentro daquilo que a gente está fazendo. Fugir do medo ou enfrentar ele sem ouvir o que ele está dizendo também afeta a nossa autoconfiança. Então, aceitar o medo, aceitar a tristeza e aceitar a raiva significa olhar a necessidade que está por trás de cada um deles. No caso da tristeza, a necessidade é de se conectar profundamente consigo mesmo, de seguir um caminho que faz sentido, ou seja, a tristeza tem a ver com sentido. Se a gente ignorar a tristeza, é provável que a gente chegue num caminho em que nada faz sentido. E esse é o momento, se chega nesse ponto, de voltar para dentro e começar a se ouvir. Se a gente, ao sentir a tristeza, vai cada vez mais para fora, mais a falta de sentido fica presente. E aí a gente busca compensações, às vezes comendo demais, bebendo demais, ou seja, os excessos. A compulsão é uma compensação para as nossas emoções rejeitadas. E a gente se relaciona com todos o tempo todo por meio das nossas emoções. Então, se as nossas emoções não estão acolhidas, a gente vai ver as nossas emoções em todas as pessoas à nossa volta. Daí é importante o seguinte, que a gente tenha um olhar de aceitação das emoções e que isso precisa ser reafirmado continuamente. Não adianta aceitar uma vez e depois ignorar as emoções. Por exemplo, fez um exercício, como a gente faz nas lives, e mudou a relação com a tristeza, ou com o medo ou com a raiva. Mas quando no dia a dia você lida com a tristeza e com a raiva, ou com o medo, e volta a não querer sentir, de novo se desconecta das emoções. Daí então eu falei do primeiro passo, que é olhar para dentro e mudar a relação com as emoções. Faz sentido esse passo? Se alguém quiser comentar, fica à vontade. Então, o primeiro passo tem a ver com as emoções. É um tema que eu falo, que já falei em várias lives.
E mudar a relação com as emoções significa levar a aceitação para elas e olhar para elas como certa. Se você faz isso, fica mais fácil de você desenvolver mais confiança. A confiança, então, é o quão próximo você está das suas emoções e apoia elas. O segundo passo é a relação com os pais. Mesmo quando os pais já faleceram, a gente então olha para a relação com os pais dentro da gente. No fundo, é isso que a gente faz numa constelação. A gente olha para a relação com os pais dentro da gente. O jeito como a gente guardou, o jeito como a gente registrou essa relação é o que afeta a gente. Então, a imagem de pai e mãe internalizada é o que afeta a gente. Então, independente de você estar perto dos seus pais ou não, ter uma boa relação ou não, ou eles já terem falecido, ou não conhecer os seus pais, independente da situação, existe uma imagem de pai e mãe dentro da gente, e é essa imagem de pai e mãe dentro da gente que afeta a gente. Então, mudar a relação com os pais significa mudar a relação com o pai e a mãe dentro da gente. E um passo importante para isso é você se perguntar: como é o pai e a mãe que você gostaria de ter? É pouco provável que os seus pais tenham atendido todas as suas necessidades, porque eles também tinham ou têm as dificuldades deles. Daí, essa lacuna entre o que você gostaria de receber e o que você recebeu, essa distância, só quem pode preencher é você mesmo. Então, quando você entende isso, o foco precisa ser você identificar quanto eu sou para mim o pai e a mãe que eu gostaria. Quando eu pergunto isso nas vivências ou nas sessões individuais de constelação familiar, uma resposta frequente de como é o pai e a mãe que as pessoas gostariam de ter é um pai e uma mãe que conversassem mais, que fossem mais próximos, mais amigos, que apoiassem mais. Então, aí o que eu falo é, considera isso como 10 numa escala de 0 a 10. Considera então que o pai e a mãe que você gostaria de ter, se for essas palavras que eu falei, o seu caso, que escutasse mais próximo, mais amigos, que apoiasse mais. Daí a pergunta é, de 0 a 10, quanto você é para você, esse pai e essa mãe que você gostaria de ter? Quando eu pergunto isso para as pessoas, normalmente vem um reconhecimento de que a gente também não faz pela gente o que a gente gostaria de receber dos pais. E é essa a fonte do sofrimento. Se eu escolho ser para mim o pai e a mãe que eu gostaria de ter, eu começo a melhorar a relação comigo mesmo, com as minhas emoções e com os pais dentro de mim. Então, também os pais dentro de mim precisam receber a minha aceitação, a minha gratidão pela vida, o meu reconhecimento de que eles vieram antes, de que eles são os pais. Quando a gente faz isso, a nossa confiança também aumenta. Preenche o vazio que a gente sente na região do chakra do coração, do chakra cardíaco, tem a ver com a relação com os pais quando a gente não aceita eles como eles são. Quando a gente cobra que eles fossem diferentes, isso traz sofrimento. Se a gente aceita eles como certo, fica mais fácil de lidar. Fica mais... é como se fosse assim, grande parte do mal-estar que a gente sente desfaz quando a gente escolhe mudar a relação com o pai e a mãe dentro da gente. E faz sentido? Então, recapitulando até aqui, para quem acabou de chegar, o primeiro passo para aumentar a confiança em si mesmo é levar a aceitação para as emoções. Quem quiser, eu falei em mais detalhes, então essa live vai ficar no IGTV e você pode assistir depois. O segundo passo é esse que eu completei agora, que é mudar a relação com os pais dentro de você. Ou seja, a imagem de pai e mãe que você tem afeta como você se sente. Então, quando você pensa no seu pai e na sua mãe e a imagem deles aparece longe, isso fala que você sente eles longe. Daí, quando eles estão perto e tem mal-estar, tem incômodo, tem tristeza, ou raiva, ou medo, também essas emoções precisam ser reconhecidas e precisam ser expressadas. Às vezes, a gente não aceita sentir raiva dos pais. Só que o que a gente sente é o que a gente sente. Então, a gente precisa aceitar o que a gente sente e expressar. Porque sentir raiva dos pais, se a gente reprime essa raiva, a raiva continua na gente. Para melhorar a relação com os pais, a gente precisa expressar a raiva, não precisa ser para eles, mas a gente precisa ter o sentimento ou um pensamento de que a nossa raiva é legítima.
ela precisa que a gente acolha a raiva, a tristeza e o medo. E isso vai estar também na relação com os pais. É por isso, esse componente que eu trago de mudar a relação com as emoções vem da minha experiência. Eu não aprendi isso na constelação, aprendi isso em outras experiências, outras vivências, e eu percebi que nas sessões, quando eu fazia a constelação da forma tradicional, que é olhar para o tema, olhar para os pais, sempre surgiam obstáculos, barreiras. E quando eu comecei, de alguma forma, por intuição, eu comecei a perceber que a tristeza era um tema comum para as pessoas, e para mim também era um tema presente, e a gente olhou para a tristeza, tudo ficou mais fácil. Porque olhou para a tristeza e acolheu, a raiva e o medo também diminui. Se a raiva e o medo não diminuiu muito, a gente também olha e acolhe a raiva e a tristeza. Irit escreveu, usar a raiva para impulsionar a vida. Exato, Irit. E a raiva é isso, a raiva é uma energia de ação. A gente precisa dela para a gente conseguir ter vontade, ter energia para agir e fazer acontecer aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida. Então, depois que você fez esse primeiro passo, que é mudar a relação com você mesmo, com as suas emoções, que pode incluir a relação com a sua criança interior. Quando eu falo pode incluir a relação com a criança interior, é que existe várias partes dentro da gente que representam a criança interior, não é uma parte só. É como se cada experiência é uma parte da criança interior. Então é como se a gente tivesse diferentes crianças interiores dentro da gente. Quando a gente muda uma relação, ou seja, quando a gente acolheu a criança, pode ter um outro pedacinho mais profundo da criança que também precisa ser acolhida. Quando a gente muda a relação com os pais, também pode ter ainda um componente que ainda precisa de acolhimento, ou seja, uma camada mais profunda. É por isso que quando você faz uma constelação, você resolve aquilo que está no campo no momento. Conforme o tempo vai passando, você vai sentindo, você percebe as mudanças e você encontra, você se depara com outras questões para resolver, que faz parte. Porque a gente acumula muitas experiências não resolvidas que ficam, de alguma forma, reprimidas. Quando a gente resolve a mais aparente, a próxima pode surgir para ser resolvido. É importante ter essa consciência para perceber o seguinte: o processo de autoconhecimento é para toda a vida e está tudo bem. Não é algo ruim, porque, na verdade, quanto mais a gente curar as nossas emoções, mais fácil fica tudo o que a gente faz. Mais fácil fica a gente se expressar, se relacionar. Então, depois que você fez o passo 1, que é mudar a relação com o seu mundo interno, que envolve a criança interior e as experiências dela. Também o nosso lado feminino e também o nosso lado masculino. Então, além da nossa criança interior, tem o nosso lado feminino e tem o nosso lado masculino. E que também precisa da nossa aceitação. O lado feminino é o lado que recebe, é o lado que se permite receber, é o lado introspectivo, é o lado para dentro, vamos dizer assim. É como é o Yang e o Yin. O Yang é o nosso lado masculino, o nosso lado da ação, e o Yin, o nosso lado feminino, o lado da introspecção, do se permitir receber. Aí ele escreveu: quanto mais limpa, mais sujeira aparece. Isso mesmo. Vidas, encarnações acumuladas. Isso mesmo, Erit. Quanto mais a gente resolve, outras camadas aparecem. Normalmente fica mais fácil, vamos dizer assim, porque é como se a gente estivesse carregando um peso gigante. Sei lá, a gente está carregando 100 quilos. Resolveu 10, é 90, ficou mais fácil e vai resolvendo. Esse é um processo para a vida toda. Pode ser que quando a gente alcance a iluminação, a gente deixe de estar identificado com a ideia de quem a gente é e a gente fique presente. E quando a gente está com a atenção no momento presente, não tem problemas. Isso é o que ensinam várias linhas de busca espiritual. É como se fosse assim, os problemas existem no tempo. Então, ou seja, no passado e no futuro. No passado a gente identifica os problemas. No futuro, algo que vai acontecer, a gente identifica o problema. Mas no agora, só existe o agora. Então, você pode pensar que no agora não existe problema. A não ser aquilo que você estiver lidando no momento.
Então, o primeiro passo, mudar a relação com as suas partes internas, com as suas experiências, com o seu lado feminino, com o seu lado masculino, com a sua criança interior. Levar a aceitação para todos esses lados. Ou seja, isso significa se apoiar naquilo que você quer fazer, que é apoiar o lado yang, o lado da ação. Se permitir receber, se permitir expressar as suas necessidades, que é o lado yin, o lado feminino. E cuidar da sua criança interior, que é levar para ela a aceitação, acolhimento, reconhecer que o que ela sente é certo. Então, depois você fez o primeiro passo, que tem a ver com a relação consigo mesmo. O segundo passo é a relação com os pais internalizados. Então, se a relação com os pais de carne e osso é difícil, isso não interfere em você mudar a relação com eles, porque o começo é você ser para você o pai e a mãe que você gostaria. E isso é algo que se pode fazer todo dia. Quando você pensa em algo que você quer alcançar, você se apoia. Ou você pensa, não vai dar certo, não vou conseguir. Pode ser, e é muito frequente, que a gente repete para a gente aquilo que a gente ouviu dos pais. Se o que a gente ouviu foi que as coisas eram difíceis, pode ser que a gente repita isso para a gente. Como a gente pode se apoiar para a gente fazer aquilo que a gente quer? Como a gente pode se apoiar para expressar o que a gente precisa, ou seja, apoiar o nosso lado feminino, o lado que precisa receber. A gente apoia o nosso lado feminino, no sentido de expressar o que a gente precisa. Como a gente lida com o nosso lado masculino? A gente apoia a nossa ação, mesmo que dê errado, a gente se permite fazer? E a nossa criança interior? O quanto de aceitação a gente direciona para as nossas emoções, para tristeza, raiva, medo. E o terceiro passo? O terceiro passo tem a ver com a família. Uma imagem para pensar na família que eu apresento é: pensa na família como uma piscina. E a água, se está fria para todo mundo. Se está quente para todo mundo. Esse é o campo. Então, o campo é: a gente sente o mesmo que a nossa família sente. Então, se os pais carregam uma tristeza, os avós e assim por diante, quer dizer que existe esse campo de tristeza na nossa família. Então, a gente precisa olhar para isso. E a gente pode escolher se a gente vai continuar carregando essa tristeza ou se a gente vai resolver dentro da gente. E como a gente resolve essa bagagem que a gente carrega da família? Devolvendo. É importante devolver se você está carregando, se você sente que você carrega algo dos seus pais ou da sua família, é importante você pensar na sua família e imaginar que você devolve, colocar a intenção de devolver o que você carrega da sua família, que é só deles. O que é seu, você dá conta. Quando você devolve, por exemplo, então se você carrega uma tristeza que é da família, como saber se você carrega uma tristeza da família? Depois que você fez o primeiro passo e aceitou a tristeza e ela ainda continua alta, então pode ser que tenha algo que seja dos seus pais de tristeza. Aí você fez o segundo passo, levou a aceitação e devolveu para os seus pais o que é deles. Ainda assim a tristeza continua alta. O terceiro passo é olhar para toda a família. Se quiser pensar num quarto passo, eu não tinha pensado nisso, você pode pensar na humanidade, todos os seres humanos, ou seja, o planeta Terra. Pode ser que a gente carregue algo que esteja no campo, no inconsciente coletivo, e a gente pode colocar a intenção de devolver. Isso de devolver não significa algo ruim para quem recebe. Ao contrário, quando a gente se apropria do que é nosso, a gente tem força. Quando a gente devolve o que é dos pais ou dos avós, a gente também tem força. Então, o terceiro passo, que envolve olhar para a família, significa reconhecer que eles vieram antes, reconhecer os antepassados, reconhecer toda a humanidade, reconhecer o caminho deles, reconhecer que o destino deles é certo, que eles viveram, por mais sofrimento que houve no passado, ainda assim isso não faz deles menos, não diminui o valor deles. Ao contrário. E também, se a gente sente pena de quem veio antes, é como se a gente se colocasse grande. Ah, legal, Irit. Obrigado pelo comentário. A Irit escreveu ótima explicação. Quando a gente tem, por exemplo, se a gente pensar no passado, pensar nos pais, avós, bisavós, e pensar neles sentindo pena deles, é como se a gente se colocasse grande em relação a eles. Daí é importante
reconhecer que eles são e foram certos como foram, porque eles passaram a vida adiante. E esse reconhecimento é muito importante. Reconhecer que quem veio antes é certo do jeito que foi. Se os pais têm dificuldades entre si, ou têm um olhar para a vida que traz problema para eles, ainda assim é a escolha deles, e eles são certos como eles são. Se a gente tem essa escolha de pensar no passado como certo do jeito que foi, pensar nos pais como certos como eles foram ou são, nos avós, bisavós, nos antepassados também como certos como são, isso empodera a gente. Porque é como se a gente reconhecesse e deixasse com eles o que é deles. E às vezes a gente não quer fazer isso. Uma parte nossa é como se sentisse que precisa carregar algo do passado. Existe um ganho nisso. É como se fosse o Bert Hellinger chama amor que adoece. A gente se vincula a relações e a família, muitas vezes, pelo amor que adoece. O amor que adoece é quando a gente tem problemas. Exemplo, a gente está falando da confiança, 3 passos para a confiança. Muitas vezes, não sentir baixa autoconfiança e não fazer nada para mudar isso, significa querer se manter vinculado com o passado da família. E, de alguma forma, existe um ganho, que é sentir-se pertencendo na dor, que é o amor que adoece. O amor que cura é você escolher assumir seu próprio caminho e deixar com os seus pais e com os antepassados o que é deles. Isso, quando eu falo isso, é colocar a intenção de devolver. Quando a gente faz isso, a gente experimenta um bem-estar e tudo fica mais fácil. Nesse ponto, eu completei a explicação. Ah, legal, Jaqueline. Obrigado por comentar. E se tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu vou propor um exercício, mas vai ser um exercício mais amplo. No sentido assim, eu comentei que o 4º passo, a ideia dessa live eram 3 passos. Relação com as emoções, com as nossas partes internas, masculino, feminino e criança interior. O 2º passo, relação com os pais. E o 3º passo, relação com a família. Mas um 4º passo, a gente pode pensar na humanidade. Então, o nosso exercício vai ser trabalhar o 4º passo. Então, se você quiser fazer o exercício junto comigo, experimenta pensar no seguinte, nesse tema da confiança. Imagina que o ponto que você está, se eu perguntar para você, quanto é a sua autoconfiança numa escala de 0 a 10? Você pode usar a escala corporal, deixar o braço mover. E aí você pergunta, quanto é a minha autoconfiança de 0 a 10? Aqui é 0, aqui é 10. E você deixa o braço mover e vê onde para. Por exemplo, para mim parece que está um 7 aqui, 8. Acho que é 7. E muitas vezes a autoconfiança não é plena porque falta a gente se curar, falta a gente trabalhar outras coisas. É um processo. Então o que a gente vai fazer é, nesse tema da autoconfiança, você verifica quanto está a sua autoconfiança numa escala de 0 a 10. Para mim, eu vi usando o braço, está 7. Eu não tinha pensado, mas faz sentido que seja 7. Quando você identificar quanto está a sua autoconfiança, o próximo passo é você imaginar que você olha, você pode pensar na imagem do planeta Terra, você pode pensar numa multidão de pessoas, nos vários países. A ideia é a gente olhar para a humanidade pensando no seguinte, muitos têm uma baixa autoconfiança. Às vezes porque coletivamente tem uma baixa autoconfiança, pelo que eu falei, passo 1, 2 e 3, desconexão com as emoções, passo 1, com os pais, passo 2, com a família, passo 3. Então muitas pessoas têm uma baixa autoconfiança e nem olha para isso. Às vezes a nossa baixa autoconfiança impede que a gente olhe para ela e queira trabalhar a nossa baixa autoconfiança. Ou seja, a gente precisa de uma autoconfiança mínima para a gente se aventurar no olhar para dentro e no querer desenvolver mais autoconfiança. Faz sentido? Então, pensa na humanidade, você pode pensar no planeta Terra, pode só imaginar os vários países e pensa nessa multidão de pessoas, 6, 7 bilhões de seres humanos no mundo. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou falar a frase e você repete. Então a primeira frase é você falar para a humanidade, para o planeta Terra. Eu sinto o mesmo que vocês sentem. Da mesma forma que na família
a família é uma piscina e a água é o campo, e a gente sente o mesmo que a família sente, a nossa existência na Terra também é uma grande piscina. Tanto que a superfície da Terra é mais água que terra. Então, a gente também está num campo coletivo, a gente também sente o que os outros seres humanos sentem. Sem querer expandir muito, a gente poderia incluir também os outros animais. A gente podia incluir os vegetais e minerais, se a gente quisesse expandir, incluindo o planeta Terra, incluindo Gaia. Depois que você falou, eu sinto o mesmo que vocês, o próximo passo é você dizer o seguinte: eu completo o que vocês não puderam. Eu faço isso por amor e em honra a vocês. E eu faço isso do meu jeito. Essa frase de solução, ela tem um efeito de que a gente não está rompendo, a gente não está deixando de fazer parte. A gente reconhece que faz parte, mas a gente escolhe dar o próximo passo, que é completar, fazer o próximo passo, que é se permitir ter mais autoconfiança, se permitir buscar uma autoconfiança plena, de 0 a 10, 10. Por último, imagina que você tem uma caixa nas mãos, ou o que representar para você esse algo que você devolve. E aí você diz, eu deixo com vocês tudo o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Se você fez comigo o exercício, comenta como foi. Como foi fazer esse exercício? Você conseguiu visualizar a humanidade, o planeta Terra? Como foi falar a primeira frase? Eu sinto o mesmo que vocês. Depois, como foi falar? Eu completo o que vocês não puderam, faço isso por amor e honra a vocês e faço do meu jeito. E por último, como foi deixar com eles o que é deles? Se alguém quiser comentar, fica à vontade. E como a gente verifica agora? A gente faz de novo o teste. Aqui é 0, aqui é 10. Quanto está a minha autoconfiança agora? Eu senti que aumentou. Eu estou deixando meu braço mover, agora foi para 10. Como foi para você? Quanto você sente? E olha que simples, como a gente consegue melhorar a nossa autoconfiança. Pode até parecer momentâneo, mas olha como é simples. A gente consegue aumentar a nossa autoconfiança quando a gente faz esse gesto de olhar para toda a humanidade e deixar com eles o que é deles. Eu vou fazer uma síntese do que eu comentei até aqui. A live vai ficar salva no GTV, você pode assistir lá e pode fazer o exercício de novo. Enquanto isso, se alguém quiser comentar como foi fazer o exercício em cada etapa, eu agradeço o comentário. O que a gente viu até aqui? A gente viu os 3 passos para aumentar a autoconfiança, a confiança em si mesmo. O primeiro passo tem a ver com levar a aceitação para as emoções, tristeza, raiva e medo, para a nossa criança interior, para o nosso lado masculino e feminino, ou seja, para todas as nossas partes. O segundo passo é levar a aceitação para a relação com os pais, que pode ser, e normalmente é isso que a gente trabalha na constelação, o pai e a mãe dentro da gente. Quando a gente leva a aceitação e a gente escolhe ser para a gente o pai e a mãe que a gente gostaria, quando a gente faz isso, a nossa autoconfiança aumenta. O terceiro passo é pensar na família. E no olhar para a família, também levar a aceitação para eles e devolver para eles o que é deles. Daí, durante a live, me veio o quarto passo. Eu não tinha pensado nisso antes. Mas o quarto passo foi olhar para toda a humanidade, olhar para o planeta Terra. E aí o exercício que a gente fez, se você chegou agora, a gente fez um exercício no final que foi olhar para toda a humanidade, reconhecer que muitas pessoas sentem baixa autoestima e deixar com eles o que é deles. A gente usou 3 frases para essa devolução. A gente percebeu quanto estava a autoconfiança, de 0 a 10, antes de fazer o exercício. Para mim estava 7, depois do exercício eu senti que foi para 10. Então é isso.